Agora, falando em consistência, e o Massa falou, né? Não, o São Paulo também é consistente. Ganhou, saiu a primeira vitória do São Paulo, Arnaldo. 2-1 sobre o Santos. Teve gente reclamando, pô, que quase empatou, que o Então, Rafael salvou no final. eu fiz a Eu não tô comparação inicial, já tinha otimista até falado para, né, hoje. começar a gostar de ganhar, mas fala. Não, eu fiz a comparação até hoje de manhã no UOL, não entenderam. O enredo do jogo Fortaleza e Palmeiras teve alguma semelhança com o jogo São Paulo e Santos, o enredo, né? E o desfecho dramático, né? No caso do Fortaleza e Palmeiras, o Everton pegou um pênalti. No caso do São Paulo e Santos, o Rafael pegou uma bola quase impossível do Tassiano. O Palmeiras, depois de abrir 2-0, cedeu o espaço ao Fortaleza. O Mancini até falou, na hora que eu fazer as substituições, no São Paulo o enredo um pouco diferente, porque o gol que coloca o Santos no jogo, nos acréscimos do primeiro tempo, é um desses pênaltis de mão que foi marcado também em Fortaleza, né? Só que o Tiquinho acabou convertendo. E aí a minha comparação foi essa. A manchete de quase todo mundo que analisa o São Paulo hoje o São Paulo venceu no sufoco o Santos. O Palmeiras venceu no sufoco o Fortaleza. E eu até falei, quem fez um jogo melhor coletivo? O São Paulo do Matheus Alves e do Lucas Ferreira contra o Santos ou o Palmeiras? O São Paulo jogou melhor. O São Paulo fez o primeiro tempo, talvez o melhor da temporada. E aí que a gente vem conversando. Mancini acompanha muito essa situação. É impressionante, na minha concepção. É claro que o São Paulo jogou no Morumbi, o Palmeiras jogou em Fortaleza, no gramado seco. Não estou falando do ambiente, estou falando o volume de jogo, a atuação. O São Paulo, no meio de semana, tinha jogado no Newton Santos contra o Botafogo e também jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. A forma pela qual o São Paulo entra nas partidas surpreende, porque a cada jogo é uma escalação diferente, a cada jogo tem um ou outro desfalque a mais substancioso, e o São Paulo mantém um padrão de atuação coletiva boa para início de jogos, né? E ontem foi a primeira vez que jogou essa equipe junto, com um detalhe, né? Ainda o Zubeldia arriscou com a dupla de zaga reserva, né? Jogaram Juan e Sabino e jogaram bem, né? E o São Paulo fez um primeiro tempo excelente de construções coletivas, como se o time, a gente já falou isso em outros jogos, como se o time jogasse junto e treinasse junto essa formação há algum tempo. Eu acho que ontem teve uma questão que faltava o São Paulo nessa temporada, além da vitória, evidente, da confirmação da vitória, que é uma questão de energia e mistura de idade de jogadores, né? É o que a gente falava, o São Paulo é um time muito velho. O São Paulo do papel, o time do São Paulo do papel é ótimo. Ele nunca se reúne, porque tem sempre jogadores machucados. E um dos mais novos rompeu os ligamentos do tornozelo, Pablo Maia. Ontem o São Paulo tinha vários jogadores vigorosos, né? O Juan o Marcos Antônio não é vigoroso, mas ele tem muita dinâmica. E na frente jogaram 4 jogadores leves, e que, de fato, sobretudo o Matheus Alves surpreendeu, né? Então o São Paulo fez um ótimo jogo, e talvez se o pênalti não tivesse sido marcado no final do primeiro tempo, o São Paulo já teria resolvido no primeiro tempo. Teve um pênalti escandaloso não marcado no Matheus Alves no segundo tempo. O Wilton não marcou. O Wilton deu 9 cartões amarelos para o time do São Paulo em casa. 9. Vou te contar. E o São Paulo ganhou o jogo. E aí, Tironi, para os haters do Zubeldia, né, da imprensa e de outros negócios, o São Paulo recuou demais e o técnico não tem uma boa leitura de jogo quando ele faz as substituições. Aí eu pergunto, e a leitura de jogo antes de começar os jogos, para qualquer jogo, para qualquer adversário? Isso não é leitura de jogo também, né? Então, essa vitória, ela dá um pouquinho de respiro.
As entrevistas pós-jogo do Zubeldia foi excelente em termos de análise geral do que acontece com o São Paulo. Mas eu chamo a atenção da entrevista do Matheus Alves, do moleque melhor em campo ontem. A entrevista do Matheus Alves, ela revela que até o jogador mais novo está muito com o técnico. E isso é importante. O Mancini celebrou, ou notou. Você viu a celebração do time na defesa do Everton? Vocês veem as celebrações do São Paulo nos momentos coletivos? O Luciano, que fica sempre no banco, comemorando com os moleques. Então, o São Paulo, que viveu, ou vive ainda na histeria da troca de treinador, está jogando bem. Isso até surpreende e incomoda muita gente. E o Zubeldia conseguiu. Eu vou falar um negócio para vocês. Se essa campanha baixa, sórdida, que estão fazendo contra o treinador por parte da mídia fosse com o Palmeiras, eu ia pegar eles no argumento, um por um, ia fazer vários vídeos, ia destruir os caras no argumento, sem agressividade, sem violência, porque haja paciência, certo? Então, acho que você, Arnaldo e Tironi, vocês são muito complacentes com esses caras, com esta campanha suja que esses caras estão fazendo para derrubar o treinador. Cara, isso é inacreditável. Eu falo bastante que eu leciono inimizades, mas é uma campanha sórdida. Exatamente, é uma campanha sórdida, sobretudo de ex-jogadores. É uma campanha sórdida, que influencia. Isso não existe em outro clube do Brasil nessa temporada. Só para corroborar e finalizar, o Zubeldia quebrou 2 tabus ontem, né? Ele não foi demitido, quebrou a barreira de 1 ano como técnico do São Paulo e quebrou as férias do âncora. Seria o 3º abril consecutivo de férias que cai um técnico do São Paulo. Caiu o Ceni, caiu o Carpini e o Zubeldia superou a maldição de Tironi lá no Atacama. Agora, Vessa, tá bom ou tá ruim? Porque tem parte da torcida que acha que ontem, por exemplo, o Rafael salvou no final, o Santos está na zona de rebaixamento, o Santos é fraco, estava só empatando, que também não é para comemorar tanto assim. O que você acha? A gente acabou de elogiar o Palmeiras, certo? Bastante. O Palmeiras tem uma derrota nos últimos 10 jogos. E São Paulo? O São Paulo tem uma derrota nos últimos 10 jogos. Para quem? E para o Palmeiras no pênalti bem mandrake lá do Allianz Parque. Então, a gente está elogiando pra caramba um time, eu entendo que tem mais vitórias do que empates, enfim, mas que perdeu 1 em 10, e o que outro que perdeu 1 em 10, a gente fica colocando muito em discussão. O time segue invicto na Libertadores, invicto no Campeonato Brasileiro, e era aquela coisa, se perde ontem, como tinha empatado os outros, você ia juntar assim, São Paulo não ganha os últimos 7 jogos. Como você ganhou, agora o São Paulo está invicto a 7, enfim, você inverte o negócio. A vitória de ontem é uma vitória que me lembrou um pouco o brasileiro do ano passado, no seguinte sentido, quando o São Paulo chegou no 6º lugar, não tinha mais concorrente, o time deu uma parada, né? Quando o São Paulo faz 2-0 muito rápido e quase faz o 3º, numa bobeada do lateral esquerdo lá, e dava para ter feito 3-0 até, eu acho que o próprio time você respira, volta, não faz aquele perde e pressiona como você está fazendo, e aí voltei. Voltou. O adversário parte para cima, o adversário vai para cima de você, até acima do que ele pode, muitas vezes, empilha atacante, vai para cima e você também vai tomar um sufoco. É um campeonato brasileiro, é de Série A, faz parte isso daí. Não vai ter mundo perfeito. Não vai ter 6-0 Flamengo com Juventude todo jogo. Nem o Flamengo vai fazer isso, nem o próprio Palmeiras, que também ontem quase empatou um jogo que estava aberto 2-0. Porque é uma Série A de Campeonato Brasileiro. Isso não é brincadeira. Então, eu acho que no estádio, pelo menos da televisão, o torcedor me parece ter ajudado e tendo entendimento de não ficar enchendo o saco do time, apesar do sufoco
na reta final. O Santos, eu queria falar um pouco também. O que está acontecendo um pouco com o Santos é exatamente invertido o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras, você recebe ele na sua casa, ou seja, o Palmeiras de visitante, você fala, esses caras vão me dar dor de cabeça, hein? Ixi, para eu ganhar aqui desses caras. O Palmeiras passa já um respeito como visitante, que você, como mandante, fala, puta, aqui para conseguir 3 pontos é muito difícil. O Santos, que pese sua história, enfim, tudo que ele como ele está voltando da Série B, a impressão que eu tenho é que os times estão pensando, eu vou atropelar o Santos, eu não posso perder pontos para o Santos em casa. E se você começa a deixar essa imagem no campeonato, é muito ruim, porque você vai cada vez mais fragilizado fora de casa, cada vez mais fragilizado, porque você não passa medo no adversário. E o São Paulo começa o jogo daquele jeito, me parece, como o Vasco foi para cima do Santos também, enfim, todo mundo que joga como mandante contra o Santos está fazendo dessa maneira. Uma vitória justa. Fala aí. É que o Santos, desculpa te interromper, mas só para acrescentar o que você está falando, o Santos, como contratou muito e muito jogador bom, o Santos joga de peito aberto. O Santos joga com um volante só. O Santos tem muitos jogadores ofensivos. Então, o Santos ele não se comporta, até pelo investimento, como um time que veio da Série B, não. Ele joga para atacar o adversário. Então, a fórmula do São Paulo foi justamente marcar a pressão na saída de bola, né? É aquilo que a gente tem conversado. O Santos contratou jogador do Benfica, do Chelsea, do Porto, né? O Santos investiu pra caramba e ele joga de uma forma... era 5 caixinha, está sendo assim com o César Sampaio, de uma forma de peito aberto. Ele não joga como o Vasco do Carille, por exemplo, né? De quem ele perdeu, ou como outros times que vieram da Série B mesmo, né? Então, tem isso. Ele dá espaço mesmo para o adversário, né? E tudo isso que nós estamos falando, sem Lucas, Oscar, Pablo Maia e também o Caleri agora. Então, eu sinceramente, parece uma conversa meio de maluco para mim, com toda vez que eu vejo esse tipo de maritaque, de resenha contra aí o momento de São Paulo e tudo mais. Sabe, eu nunca tive medo de ter, vamos dizer assim, confrontos com outros colegas, não é uma coisa que eu procuro fazer, não procuro, vocês já me conhecem há algum tempo, eu detesto conflito, detesto briga, mas quando uma parte da mídia entrou numa campanha sórdida contra o Abel, eu me levantei e fui pontuar exatamente os exageros. Crítica é crítica, tem que ser bem feita com argumentos. Eu, sinceramente, eu não compreendo qual é a razão disso. Onde que essa gente quer chegar com essa campanha em cima do treinador do São Paulo? Fala. Você acha, já que você trouxe o exemplo do Abel, que tem peso o fato de serem técnicos de outros países estrangeiros? Mas não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Arnaldo, eu não tenho dúvida, cara, porque uma coisa é você, depois que o cara pega o celular do jornalista, mostra a genitália, briga com todo mundo, toma cartão pra cacete, uma coisa é você fazer as críticas que são pertinentes a isso. A outra coisa é você fazer críticas pessoais ao cara, falar da mãe do cara. Cara, aí é uma coisa que excede o comportamento do treinador. Eu não só acho, como tenho certeza. Me parece que ainda existe um protecionismo desses últimos poucos gatos pingados aí. Eu vou citar nome, Caio Ribeiro é um deles. Pô, aquela transmissão do São Paulo que eu vi na televisão, fiquei revoltado, não tem nada a ver com isso, em termos de torcida. Eu não sou São Paulino. Então eu poderia muito bem, seria muito mais fácil para mim entrar nessa onda e ter embates homéricos com o Arnaldo aqui para derrubar o meu dia, porque em tese seria de fato bom clubisticamente para o Palmeiras. Mas não é isso, é olhar o que está acontecendo com o São Paulo. Aí me custa acreditar que pessoas de fino trato e tão inteligentes entrem nessa, e tão poderosas, principalmente o Caio, que tem ali um microfone muito poderoso, entrem nessa vibe. Porque esperar isso do Miller, eu espero. Qualquer coisa, tá tudo bem.
né? Ele tem a capacidade, né, de fazer o raciocínio, tem a capacidade dele, eu respeito. Né? Gol do Agora, Wilsinho, que veio do Games, que morava nos Estados Unidos, etc. O Caio Ribeiro, como comentarista da TV Globo há 30 anos. Né? Eu acho que ele nunca atuou desta forma como comentarista o que ele está fazendo nesse momento. Né? Então tá aí, galera. Primeira vitória do São Paulo ontem, né? Excelente vitória. Eu acho que no final a gente sofreu muito, mas pelo time que a gente tá jogando, eu acho que foi o que valia era os 3 pontos mesmo. Tem que ganhar o jogo, né? E sobre a crítica ao Zubeldia, eu acho que tem críticas que são justas ao Zubeldia. Eu acho que tem críticas que são justas. Eu acho que é muito ataque, mas eu acho que algumas críticas são justas. Então, mas eu acho que estão pesando a mão um pouco nele, sim. Mas eu acho que, falando sobre a vitória, os 3 pontos importantes, né? O São Paulo sobe na tabela e chega a 7 pontos, né? E precisava muito dessa vitória para dar uma respirada ali no meio de tabela ali, né? E eu gostei do Matheus Alves, cara. O moleque entrou bem, né? O Ferreira também tá entrando bem, tá usando a base, tem que jogar. Imagina se tivesse o William Gomes, quando entrar o Rian Francisco, tem que botar os caras pra jogar, estão dando resposta, né? E isso é importante também, isso é muito importante. Marcos Antônio jogou muito. Vitória boa aí do São Paulo aí, que dá um respiro pra gente aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou do jogo ontem aí. E as análises aí do nosso... Do Arnaldo, do Massini e do Versone aí. Comenta o que você achou aí. O que você acha do Zubeldia? Mantém, tira? Comenta aí. Valeu? É nóis.